A jornada de Xerxes começa muito antes de ele se tornar o monarca, cuja sombra se projetaria por todo o Oriente Próximo. Nesta introdução, apresento rapidamente sua formação dentro da corte persa, o peso da sucessão deixado por Dário I, as tensões internas que moldaram seu temperamento e o contexto internacional que culminou na mais ambiciosa campanha militar já vista contra a Grécia. Vamos explorar como Xerxes tentou consolidar um império gigantesco, enfrentou desafios políticos, religiosos e territoriais, e deixou um legado que ainda provoca debates. Se você gosta desse estilo de conteúdo histórico, curta o vídeo, se inscreva no canal e prepare-se. Agora vamos começar a história. Xerxes nasceu envolto por um ambiente que misturava esplendor e tensão. Um cenário em que o destino de impérios se decidia dentro de salões silenciosos, atrás de portas ornamentadas e cheias de incenso. Filho de Dário I, o grande reorganizador do Império Aquemênida, e de Atossa, descendente direta de Ciro o Grande, ele carregava em sua linhagem duas forças que moldaram não apenas sua infância, mas toda a sua identidade. Crescer com esse legado era conviver diariamente com a expectativa de grandeza, e desde muito cedo ele foi tratado como alguém destinado a influenciar os rumos da civilização. Porém, por trás da imagem do príncipe privilegiado, havia a realidade de uma corte repleta de disputas veladas, alianças instáveis e um jogo diplomático que exigia atenção constante. Na infância, Xerxes teve acesso a uma educação sofisticada, conduzida por tutores selecionados entre os mais eruditos do império. Aprendeu línguas, tradições, história, religião e estratégias de governo enquanto circulava pelos corredores de palácios que ostentavam o poder de seus ancestrais. Os magos, responsáveis por manter a ligação espiritual entre o soberano e os deuses, desempenhavam um papel central nessa formação. Eles não o ensinaram apenas a recitar orações ou seguir rituais, mas o prepararam para compreender a ideologia que sustentava o império. A ideia de que o rei era o escolhido para manter a ordem contra o caos, um princípio que justificava tanto a autoridade quanto as guerras de expansão. O jovem príncipe observava tudo ao redor com atenção. Testemunhava as reuniões administrativas, as audiências de súditos e os debates entre conselheiros que aconselhavam Dário. Era um ambiente onde as palavras tinham peso e onde cada gesto podia indicar apoio ou traição. Esse convívio o expôs à complexidade da política persa, marcada pela convivência de povos diversos, cada qual com seus costumes, leis e expectativas. Não era simples manter unido um território tão vasto, e Xerxes cresceu com a clara noção de que governar exigia equilíbrio e vigilância. Além do ambiente intelectual e político, ele também foi moldado pela convivência com sua mãe, Atossa, figura de extrema influência na corte. Atossa não era apenas a esposa do rei. Ela trazia consigo um prestígio inquestionável como filha de Ciro, e sua opinião poderia definir o destino de campanhas militares e de disputas pela sucessão. Xerxes absorveu parte de sua força, mas também percebeu a delicada rede de lealdades e inimizades que cercava o trono. Ao contrário do que muitos imaginam, o Palácio Real não era um espaço de tranquilidade. Era um campo de batalha silencioso, onde cada príncipe precisava se posicionar com cautela para sobreviver. Desde muito cedo, Xerxes entendeu que seu papel ia além da etiqueta palaciana. Participava de rituais religiosos, representava a família real em cerimônias públicas e presenciava o cuidado com que seu pai administrava as questões do império. Essa exposição constante ao funcionamento da máquina estatal reforçava a noção de que ele poderia, em algum momento, ocupar o lugar mais alto no governo. No entanto, havia um detalhe crucial. A sucessão não era automática. Os príncipes competiam entre si, cada qual apoiado por diferentes grupos políticos, militares e religiosos. Essa disputa silenciosa, embora disfarçada de harmonia fraterna, influenciaria profundamente sua vida. O período de sua juventude coincidiu com um momento em que o império continuava a se expandir e enfrentar rebeliões ocasionais. Xerxes ouvia relatos das campanhas de Dário, das dificuldades em administrar regiões distantes e da importância de manter rotas de comunicação e abastecimento funcionando sem
Interrupções. Ele compreendeu que o império não sobrevivia apenas pela força, mas por uma administração eficiente. Esse entendimento moldaria parte de sua visão política no futuro, influenciando sua forma de lidar com as tensões internas que encontraria quando ascendesse ao trono. Os corredores da corte, por sua vez, eram dominados por debates constantes sobre ética de governo, controle territorial e responsabilidade divina. Xerxes, ainda jovem, já enfrentava questionamentos que moldaram seu senso de autoridade. Ele precisava demonstrar disciplina, autocontrole e domínio intelectual, pois qualquer demonstração de fraqueza poderia ser interpretada como incapacidade de governar. Ao mesmo tempo, tinha que aprender a se relacionar com nobres persas e medos que, apesar de subservientes ao rei, mantinham redes próprias de influência e controle local. Nada disso era simples, e o príncipe cresceu consciente de que seu futuro dependeria não apenas da vontade de Dário, mas de como seria visto por esses grupos. A presença de seus irmãos também contribuiu para um ambiente de competição constante. Embora a história muitas vezes apresente a rivalidade apenas no momento da sucessão, ela começava muito antes, em pequenos gestos, favores concedidos, alianças discretas. Cada príncipe tentava conquistar destaque aos olhos de Dário e Atossa, e Xerxes, mesmo com vantagens políticas derivadas de sua mãe, precisava demonstrar mérito e competência. Essa convivência, tensa e ao mesmo tempo essencial, forjou nele um senso de cuidado extremo ao lidar com adversidades internas. Crescer nesse ambiente significava viver em um mundo onde a glória e o perigo estavam sempre próximos. O esplendor dos palácios escondia as preocupações constantes sobre estabilidade, lealdade e poder. Xerxes aprendeu a observar, a interpretar silêncios, a perceber intenções nos olhares e a medir cada palavra antes de oferecê-la. Essa formação, impregnada de simbolismos e responsabilidades, não apenas moldou seu caráter, mas preparou o terreno para sua jornada como governante. Nada na vida de Xerxes aconteceu por acaso. Cada detalhe foi influenciado por essa atmosfera densa, grandiosa e exigente. Ao olhar para o príncipe ainda jovem, muitos na corte viam nele um herdeiro em potencial, alguém que poderia manter o legado iniciado por Ciro e expandido por Dário. Mas ao mesmo tempo havia dúvidas, receios e disputas internas que nunca desapareciam completamente. À medida que crescia, Xerxes caminhava entre expectativas e pressões, carregando em seus ombros um destino que ele ainda não compreendia por completo, mas que já estava sendo construído ao seu redor de maneira inexorável. A juventude de Xerxes se desenrolou em um império que parecia crescer sem limites. Sob o comando de Dário I, o mundo conhecido era uma imensa tapeçaria costurada por conquistas militares, acordos diplomáticos e administrações locais que trabalhavam de forma coordenada para manter a unidade do território aquemênida. Dentro desse cenário, Xerxes viveu uma fase da vida marcada pela convivência com generais, sátrapas, estudiosos e sacerdotes, observando de perto o funcionamento complexo que mantinha de pé aquela colossal estrutura multicultural. Era uma época em que o império expandia fronteiras enquanto tentava manter a coesão interna, e ele cresceu sentindo o ritmo pulsante dessas transformações. Desde cedo, o príncipe foi exposto a relatos das campanhas de Dário. Quase diariamente, chegavam ao palácio mensageiros que traziam informações sobre batalhas distantes, territórios recém-incorporados e povos que se levantavam contra a autoridade persa. Xerxes ouvia tudo com atenção, absorvendo as experiências militares do pai como se fossem parte fundamental de sua formação. Dário não era apenas um conquistador, ele era um administrador nato, capaz de reorganizar regiões inteiras e estabelecer sistemas de coleta de tributos, estradas, guarnições e comunicações que garantiam eficiência na gestão de territórios vastos. Essa eficiência impressionava Xerxes e instigava sua curiosidade sobre como governar um mundo tão grande e variado. A rebelião jônica foi um dos episódios mais impactantes desse período da vida do príncipe.
Ele era jovem quando as cidades gregas da Ásia Menor se levantaram contra a autoridade persa, dando início a uma revolta que se espalhou como um incêndio. O conflito envolveu batalhas navais, destruição de cidades e alianças inesperadas entre gregos continentais e jônios. Xerxes acompanhou atentamente a movimentação dos generais enviados por Dário, percebendo o quanto um levante regional podia desestabilizar toda a engrenagem imperial. A rebelião jônica, embora localizada, ameaçava comprometer rotas marítimas, arrecadação de tributos e a própria imagem de força que sustentava o domínio persa. O príncipe observou como Dário tratou o conflito com seriedade. A resposta persa foi rápida e contundente, envolvendo estratégias militares e diplomáticas. Ao mesmo tempo, Dário insistia na necessidade de punir Atenas e Erétria por seu apoio aos rebeldes. Xerxes testemunhou a determinação do pai em restaurar a ordem e, mais ainda, em reafirmar sua autoridade sobre o mar Egeu. Para ele, que ainda não compreendia totalmente as complexidades da política internacional, foi uma lição clara. Uma simples faísca podia colocar em risco a estabilidade de um reino gigantesco. Percebeu também que a guerra, embora sangrenta, era uma ferramenta política capaz de demonstrar poder, intimidar adversários e reforçar a legitimidade do trono. Com a expansão contínua do império, Xerxes teve a oportunidade de acompanhar missões administrativas. Não participava diretamente das decisões, mas observava tudo com atenção. Via como os sátrapas se comunicavam com o Palácio Central, enviando relatórios detalhados sobre tributos, movimentações militares, obras públicas e comportamentos locais que poderiam influenciar a paz interna. Essa rede de informações impressionava o jovem, que começava a compreender que o poder do rei dependia tanto da lealdade das autoridades regionais quanto da força das tropas. Ele viu que controlar um império não significava apenas conquistar novos territórios, mas manter unidos os que já estavam sob o domínio persa. A construção de estradas reais, por exemplo, chamava sua atenção. Ele sabia que elas não serviam apenas para deslocar exércitos. Eram instrumentos de vigilância, comércio, comunicação e propaganda. Em viagens organizadas pela corte, o príncipe podia observar postos de descanso, guardas bem treinados e mensageiros que percorriam enormes distâncias, em velocidade impressionante. Tudo isso mostrava uma administração extremamente eficiente, que transformava um território vasto e diverso em algo coeso. Xerxes, ao presenciar esse funcionamento, entendeu que governar exigia mais do que bravura militar. Exigia planejamento, paciência e uma visão clara do papel de cada região dentro da engrenagem imperial. Ao mesmo tempo, ele tinha consciência de que nem todos os povos submetidos estavam satisfeitos. Nas audiências públicas que acompanhava, Xerxes percebia tensões, conflitos locais, disputas entre etnias e reclamações de tributos elevados. Ouvir essas queixas lhe permitia compreender o lado humano do governo, algo que muitas vezes escapava aos estrategistas militares. Ele via governadores tentando equilibrar as ordens vindas de Susa ou Persépolis com as necessidades das populações locais, e isso lhe dava uma impressão vívida da complexidade inerente ao domínio persa. Nada era simples, e qualquer descuido podia comprometer a estabilidade de uma região inteira. A presença constante de generais na corte reforçava seu entendimento sobre o peso das campanhas de Dário. Muitos deles tinham lutado no Egito, na Líbia, na Índia e nas regiões montanhosas da Ásia Central. Suas conversas, cheias de relatos de batalhas, alianças transformadas em conflitos e estratégias adotadas em terrenos hostis, completavam o quadro que Xerxes formava em sua mente. Ele percebia que a guerra era, ao mesmo tempo, um mecanismo de expansão e uma necessidade defensiva. Um império tão vasto quanto o persa precisava demonstrar força continuamente para evitar levantes e para manter seus adversários externos afastados. Enquanto observava tudo isso, Xerxes começava a identificar os desafios que o aguardariam no futuro. Entendia que a fama e a glória não eram as únicas consequências do comando. Havia também desgaste constante, pressões internas e uma responsabilidade que ultrapassava os limites do razoável. Nenhum rei governava sozinho.
e ele via como Dário dependia de conselhos, relatórios e negociações incessantes. Essa percepção o acompanharia por toda a vida e influenciaria suas escolhas quando, finalmente, herdasse o trono. A rebelião jônica teve outro impacto, o desejo de vingança contra Atenas. Dário estava determinado a punir a cidade que ousara interferir nos assuntos do império. Xerxes testemunhou esse sentimento crescer ao longo dos anos, transformando-se em algo quase pessoal para seu pai. Para o jovem príncipe, essa observação contribuiu para sua formação política. Ele entendeu como a reputação internacional era importante para um soberano e como ações de estados menores podiam repercutir de forma desproporcional no cenário diplomático. Ao ver o empenho de Dário, começou a compreender por que a guerra contra a Grécia se tornaria um dos principais assuntos de sua vida adulta. Com o tempo, Xerxes se acostumou ao fluxo de informações que chegava à corte. Aprendeu a interpretar relatórios, reconhecer padrões de insatisfação e identificar sinais de possíveis rebeliões. Embora ainda não tivesse autoridade para tomar decisões, ele absorvia cada detalhe. Sua mente era treinada para pensar como um governante, mesmo que sua posição não estivesse assegurada devido à disputa pela sucessão. A convivência com administradores experientes e a observação da dinâmica entre as regiões do império moldaram nele uma consciência profunda da complexidade política que encontraria mais tarde. Viver em um império em expansão era viver em constante movimento. Nada permanecia estático e Xerxes cresceu nesse ritmo acelerado. Viu terras serem incorporadas, fronteiras avançarem e revoltas serem esmagadas. Ao mesmo tempo, testemunhou o esforço diário necessário para manter coesão, prover recursos e integrar povos diferentes sob um único comando. Essa convivência direta com o coração administrativo persa não apenas lhe deu conhecimento prático, mas também alimentou a ambição que começava a florescer dentro dele. Ele entendia, ainda que de forma intuitiva, que talvez fosse destinado a algo maior do que simplesmente ocupar um assento na corte. Assim, sua juventude foi marcada por uma combinação de aprendizado e observação. Ele não participava das decisões, mas estava sempre ao lado daqueles que as tomavam. Essa posição estratégica lhe permitiu ver, de dentro, como funcionava a engrenagem do império mais poderoso de sua época, a rebelião jônica, as campanhas de Dário e o funcionamento da máquina administrativa deixaram impressões profundas. Sem perceber, Xerxes estava sendo preparado para o dia em que precisaria assumir responsabilidades que mudariam não apenas seu destino, mas também o curso da história do Oriente Próximo. A disputa pela sucessão no Império Aquemênida era um processo delicado, envolto em tradições, expectativas e tensões que atravessavam todos os níveis da corte. Embora a linhagem real trouxesse prestígio, ela não garantia automaticamente o direito ao trono. Cada príncipe precisava demonstrar capacidade e reunir apoio político suficiente para se destacar entre os demais. Xerxes cresceu consciente disso, sabendo que sua posição jamais seria completamente segura enquanto seus irmãos, especialmente os mais velhos, filhos de outras esposas de Dário, continuassem reivindicando espaço e influência dentro do palácio. A corte persa era composta por uma intrincada rede de famílias nobres, conselheiros militares e sacerdotes, todos atentos aos movimentos internos e sempre prontos para apoiar aquele que julgassem mais conveniente aos seus próprios interesses. Entre os irmãos de Xerxes, havia figuras ambiciosas e bem relacionadas. Alguns tinham comandado tropas em campanhas distantes, outros haviam se destacado em missões administrativas. Cada um deles cultivava alianças com generais, sátrapas e membros da elite persa que desejavam garantir sua própria ascensão caso o candidato que apoiassem chegasse ao trono. Nesse cenário, a disputa pela sucessão se tornava uma extensão do jogo político que permeava a vida cotidiana da corte. Não bastava nascer príncipe. Era necessário convencer, conquistar e, sobretudo, construir uma imagem que inspirasse confiança. Xerxes, porém, possuía algo que seus irmãos não tinham: a influência extraordinária de sua mãe, Atossa. Filha de Ciro, o Grande, ela representava a ligação direta com o fundador do império, um símbolo de legitimidade que não podia ser ignorado. Sua presença
carregava peso político, religioso e simbólico. Ao seu lado, Xerxes parecia mais que um simples herdeiro. Era um possível restaurador da linhagem mais prestigiosa da história persa, alguém capaz de unir tradição e continuidade. Atossa sabia disso e usou sua posição com habilidade, agindo com discrição, mas com firmeza, para proteger os direitos do filho. Sua influência se estendia por círculos religiosos, militares e administrativos, garantindo que o nome de Xerxes fosse mencionado com frequência nos debates sobre o futuro da monarquia. Os rituais persas também desempenhavam um papel fundamental na decisão. A sucessão não era apenas uma questão política, mas também espiritual. O rei era considerado o representante da ordem divina na terra, responsável por manter o equilíbrio entre luz e trevas segundo os princípios do zoroastrismo. Portanto, sua escolha precisava parecer adequada tanto aos olhos dos deuses quanto aos dos homens. A genealogia era examinada com cuidado, e o fato de Xerxes ser neto de Ciro lhe oferecia uma vantagem decisiva nesse aspecto. Os sacerdotes, importantes na vida religiosa do império, prestavam atenção não apenas às linhagens, mas também aos sinais que interpretavam como manifestações da vontade divina. Nesse sentido, a ascendência de Xerxes funcionava quase como um argumento sagrado. Apesar dessa vantagem, a disputa interna era intensa. Alguns irmãos se julgavam mais preparados militarmente e acreditavam que suas campanhas ao lado de Dário os tornavam candidatos naturais. Outros tinham apoio de sátrapas, influentes que controlavam vastas regiões do império e poderiam, caso desejassem, contestar a escolha de qualquer sucessor que não lhes agradasse. Essa diversidade de ambições transformava o ambiente na corte em um terreno minado, onde qualquer erro estratégico podia derrubar anos de alianças cuidadosamente construídas. Xerxes, contudo, aprendeu cedo a agir com cautela. Ele sabia que não adiantava se mostrar agressivo demais, nem indiferente. Optou por cultivar uma postura equilibrada, demonstrando conhecimento administrativo e respeito pelas tradições persas. Esse comportamento lhe permitiu ganhar o apoio de importantes conselheiros que viam nele um príncipe moderado e reflexivo, alguém capaz de governar sem colocar em risco a estabilidade interna do império. Enquanto isso, Atossa trabalhava nos bastidores, aproximando seu filho de figuras-chave e reforçando constantemente a legitimidade de sua reivindicação. À medida que Dário envelhecia, a questão da sucessão se tornava cada vez mais urgente. As campanhas militares se multiplicavam, especialmente aquelas voltadas para punir Atenas e consolidar territórios rebeldes. Cada nova expedição enfrentada por Dário despertava temor dentro da corte, pois todos sabiam que o rei poderia morrer longe da capital. Esse clima de incerteza tornava ainda mais intensa a batalha silenciosa entre os príncipes. Porém, Dário ainda não havia revelado sua decisão, e isso ampliava a ansiedade de todos ao redor. A tradição persa determinava que o rei escolhesse seu sucessor com base em mérito, legitimidade e apoio político. Embora os filhos mais velhos tivessem vantagem por idade, o fator decisivo era a combinação entre linhagem e favor real. Quando Dário finalmente se pronunciou, indicando Xerxes como seu sucessor, a corte reagiu com surpresa e resignação. Para alguns, a escolha parecia natural. Para outros, especialmente os príncipes preteridos, era um golpe devastador. Mas a palavra do rei era incontestável, e naquela decisão estava embutida não apenas a vontade pessoal de Dário, mas a influência sutil de Atossa e a força simbólica da linhagem de Ciro. Os motivos que levaram à escolha de Xerxes eram múltiplos. Politicamente, ele representava a união entre as duas figuras mais importantes da dinastia aquemênida, Ciro e Dário. Religiosamente, sua ascendência fortalecia a ideia de continuidade divina. Além disso, era visto como alguém capaz de dar sequência aos projetos iniciados pelo pai, especialmente as campanhas que visavam consolidar o domínio persa sobre o Egeu. Essa combinação de fatores fez de Xerxes o candidato mais adequado aos olhos das principais forças da corte. A cerimônia que o declarou herdeiro não foi apenas formal,
Foi um evento carregado de simbolismos. Conselheiros, generais, sacerdotes e nobres se reuniram em um ritual que afirmava a legitimidade da decisão e buscava evitar questionamentos futuros. Xerxes se apresentou com humildade planejada, oferecendo respeito aos anciãos e demonstrando o domínio dos preceitos religiosos. Cada gesto era calculado para reforçar a imagem que ele vinha construindo ao longo dos anos, a de um príncipe digno, preparado e consciente de suas responsabilidades. Essa decisão, embora celebrada oficialmente, não encerrou completamente as tensões internas. Alguns príncipes jamais aceitaram plenamente a escolha e continuaram nutrindo ressentimentos que, mais tarde, influenciariam a política interna do império. No entanto, Xerxes estava acostumado com esse tipo de clima. A corte sempre fora um ambiente de disputas, e ele sabia que precisaria manter vigilância constante para garantir sua segurança e seu poder. Esse aprendizado, incorporado desde a juventude, se tornaria fundamental quando finalmente assumisse o trono. A indicação de Xerxes como sucessor marcou o fim de uma longa fase de incerteza e o início de um novo capítulo em sua vida. Ele agora deixava de ser apenas um príncipe promissor para se tornar o herdeiro oficial de um império gigantesco. Essa mudança trouxe consigo um peso que ele já esperava, mas que ainda não havia sentido completamente. Governar exigiria decisões difíceis, sacrifícios pessoais e a habilidade de equilibrar forças internas e externas que muitas vezes entrariam em choque, mas, ao mesmo tempo, representava a oportunidade de moldar o futuro de milhões de súditos e de garantir que o legado de seus antepassados permanecesse vivo. Assim, a disputa pela sucessão não foi apenas um capítulo de intrigas palacianas, foi o processo que definiu quem Xerxes se tornaria. A rivalidade com seus irmãos, a influência decisiva de Atossa, os rituais e tradições persas e os motivos políticos e religiosos que o levaram ao trono moldaram sua personalidade e prepararam o terreno para os desafios monumentais que enfrentaria como soberano. Ele emergiu desse ambiente como alguém consciente de seus deveres, mas também marcado pelas tensões que presenciou, carregando consigo a certeza de que o poder nunca vinha sem consequências e que o trono persa, embora glorioso, era também o lugar mais perigoso do império. Quando Xerxes enfim assumiu o trono, o império já não era a máquina perfeitamente equilibrada que Dário havia mantido durante décadas. O novo rei herdava uma estrutura colossal, mas com tensões latentes, ressentimentos regionais e desafios que haviam se acumulado enquanto Dário envelhecia. Seus primeiros anos de reinado revelaram imediatamente a fragilidade de algumas partes do sistema, mostrando que, apesar do brilho externo, a estabilidade interna precisava ser reconstruída. A transição de poder em um império tão vasto jamais era simples, e Xerxes iniciou sua jornada tendo de provar que era mais que o herdeiro nomeado. Precisava demonstrar força, autoridade e capacidade real de governar. Logo no início, 2 focos de turbulência exigiram sua atenção urgente: o Egito e a Babilônia. Essas regiões, ricas em cultura, recursos e prestígio histórico, haviam sido incorporadas ao império ainda no reinado de Ciro e Cambises, e desde então representavam tanto um orgulho quanto uma constante preocupação. Durante os últimos anos de vida de Dário, esses territórios haviam mostrado sinais de inquietação, e a sucessão de Xerxes foi o estopim para manifestações abertas de descontentamento. O Egito, em especial, reagiu com vigor. Para muitos egípcios, a transição de poder parecia uma oportunidade para recuperar alguma autonomia. Levantes surgiram em importantes cidades, e líderes locais se aproveitaram do momento de incerteza para desafiar a autoridade persa. Xerxes compreendeu rapidamente que, se não contivesse essa rebelião, outras regiões poderiam se inspirar e agir da mesma forma. Ele precisava não apenas esmagar o Levante, mas reafirmar a imagem do rei como figura central e inviolável do império. A resposta persa foi rápida e decisiva. Xerxes enviou exércitos comandados por generais experientes que conheciam bem o terreno e as particularidades das regiões do Nilo. A campanha foi marcada por confrontos intensos, mas também por negociações e reconstruções.
O rei sabia que dominar uma região não significava apenas vencer militarmente, mas reestabelecer mecanismos administrativos que garantissem lealdade. Assim que as revoltas foram sufocadas, Xerxes reorganizou o governo local, substituindo líderes considerados instáveis e reforçando a presença persa. Ele também investiu em obras públicas para demonstrar benevolência e restaurar a rotina da vida egípcia, equilibrando firmeza e pragmatismo conforme exigiam as circunstâncias. Entretanto, a instabilidade não se limitou ao Egito. A Babilônia, um dos centros mais simbólicos do mundo antigo, também se levantou contra o domínio persa. Historicamente, os babilônios eram orgulhosos de sua tradição e de sua herança imperial, e muitos tinham dificuldade em aceitar a supremacia de governantes estrangeiros. As tensões que haviam surgido durante os últimos anos do reinado de Dário agora explodiam em rebelião aberta. Xerxes sabia que permitir tal insubordinação significaria enfraquecer o coração administrativo do império. A Babilônia não era apenas uma província, era um centro de saber, comércio e religião, cuja obediência era essencial para a coesão imperial. A repressão à revolta babilônica foi dura, refletindo a necessidade de enviar uma mensagem inequívoca a todos os territórios. O rei não toleraria desafios diretos. Xerxes liderou ou supervisionou pessoalmente várias etapas do processo, demonstrando envolvimento e determinação. Após restaurar a ordem, ele revisou profundamente o sistema administrativo local. Algumas prerrogativas tradicionais dos sacerdotes e nobres babilônios foram reduzidas, o que causou descontentamentos posteriores, mas garantiu, ao menos temporariamente, um grau maior de controle persa. A escolha de novos administradores e a imposição de medidas fiscais rígidas mostravam sua intenção de não permitir que a região voltasse a se tornar foco de instabilidade. Essas primeiras ações de seu reinado transformaram a imagem que muitos tinham de Xerxes. Se alguns o viam como um príncipe diplomático e ponderado, agora o observavam como um soberano firme, determinado a preservar a unidade do império a qualquer custo. Essa mudança era necessária. Em um reino tão vasto, a autoridade central precisava parecer absoluta. Afinal, se o Egito e a Babilônia podiam se rebelar impunemente, por que não a Média, a Lídia ou a Síria? Xerxes compreendeu que seu reinado dependia, mais que tudo, da percepção de força. Apesar das tensões, ele não governou apenas pelo medo. Uma das estratégias que adotou nos primeiros anos foi revisar e fortalecer a estrutura administrativa criada por Dário. O sistema de sátrapas, embora eficiente, dependia muito da lealdade individual de cada governador. Xerxes reforçou mecanismos de supervisão, enviando inspetores e oficiais diretamente ligados ao palácio para fiscalizar os governantes regionais. Esses emissários, muitas vezes temidos pelos sátrapas, garantiam que informações precisas chegassem ao rei e que nenhuma autoridade local acumulasse poder suficiente para se tornar perigosa. Ao mesmo tempo, o rei intensificou o uso das estradas reais como instrumento de integração. A infraestrutura viária, já vasta, foi ampliada em algumas regiões e melhorada em outras. Ele entendia que a velocidade das comunicações era crucial para o funcionamento eficiente do império. Mensageiros bem treinados percorriam rapidamente distâncias enormes, garantindo que ordens fossem cumpridas e que notícias sobre possíveis ameaças chegassem a tempo. Essa rede de comunicação fortalecida permitia que Xerxes tomasse decisões rápidas e mantivesse controle constante sobre territórios distantes. Outro aspecto importante de sua política inicial foi a relação com os povos conquistados. Embora intolerante a revoltas, Xerxes sabia que manter a diversidade cultural era fundamental para a estabilidade interna. Ele preservou práticas e tradições locais, desde que não ameaçassem a ordem persa. Esse equilíbrio entre respeito e vigilância fazia parte da filosofia de governo aquemênida desde os tempos de Ciro, e Xerxes se esforçava para manter essa herança. Obras públicas, templos restaurados, tributos ajustados e concessões específicas ajudavam a criar um ambiente em que povos distintos se sentiam, ao menos parcialmente, integrados à estrutura imperial.
Internamente, o rei também teve de lidar com disputas de poder dentro da própria corte. Generais que haviam se destacado sob Dário queriam manter seu prestígio, enquanto novos oficiais buscavam ascender. Xerxes, consciente da importância desses homens, concedeu títulos e recompensas, mas sempre observando atentamente para evitar que qualquer figura militar se tornasse forte demais. Ele tentava equilibrar honrarias com vigilância, conferindo prestígio sem abrir mão da autoridade real. Ao mesmo tempo, a relação com os sacerdotes e com o zoroastrismo foi reforçada. Xerxes sabia que o aspecto religioso do poder era essencial para manter sua legitimidade. Rituais foram intensificados, templos receberam apoio, e a imagem do rei como defensor da ordem divina foi cuidadosamente cultivada. A religião não era apenas fé, era uma ferramenta política que reforçava a hierarquia e dava um sentido espiritual ao governo. E em momentos de instabilidade, a espiritualidade se tornava ainda mais importante, pois oferecia ao povo uma narrativa de continuidade e propósito. Os primeiros anos de seu reinado, portanto, foram marcados por uma combinação de força, reorganização e diplomacia. Xerxes buscava reconstruir a estabilidade que havia sido abalada nos últimos anos de Dário e mostrar ao mundo que o Império Aquemênida permanecia firme. Cada decisão, cada campanha e cada reforma administrativa tinha como objetivo preservar a unidade e impedir que dissidências internas se amplificassem. Era um processo constante, exigente e muitas vezes desgastante. Apesar dos desafios, Xerxes conseguiu restabelecer o controle sobre as províncias mais problemáticas e reforçar a autoridade da coroa. A repressão às revoltas, a reorganização administrativa e os investimentos em infraestrutura criaram uma base sólida, sobre a qual ele construiria os próximos passos de seu reinado. O império voltava a respirar com certa tranquilidade, ainda que a sombra de futuras tensões sempre pairasse no horizonte. Com o Egito e a Babilônia pacificados e a administração fortalecida, Xerxes finalmente podia direcionar sua atenção para assuntos externos. Os desejos de vingança de Dário não haviam sido esquecidos, e a Grécia continuava sendo uma espinha atravessada no orgulho persa. Mas antes de enfrentar o mundo exterior, ele precisou resolver o que acontecia dentro de suas próprias fronteiras. Esses primeiros anos mostraram que o trono não era apenas símbolo de glória, mas de luta constante. E naquela luta, Xerxes estava apenas começando. Desde os primeiros momentos de seu governo, Xerxes percebeu que o trono aquemênida não se sustentava apenas pela força militar ou pela aura sagrada que envolvia a figura do rei. Um império tão vasto quanto o persa dependia, antes de tudo, de uma engrenagem administrativa capaz de manter regiões distantes conectadas, abastecidas e obedientes. Essa máquina, aperfeiçoada ao longo de reinados anteriores, não era apenas eficiente. Ela era a espinha dorsal que transformava um território multicultural em uma entidade coerente. E Xerxes, mais do que seus predecessores, precisou enxergar cada detalhe de seu funcionamento para reafirmar sua autoridade após as primeiras rebeliões. O sistema de sátrapas, uma criação que remontava a Ciro, foi um dos pilares centrais desse modelo. Cada região do império era administrada por um sátrapa, uma figura que concentrava poderes civis, militares e judiciais, mas que, ao mesmo tempo, era rigidamente vigiada pelo palácio. Xerxes entendia que, embora esses governadores fossem indispensáveis para controlar territórios tão diversos quanto a Lídia, a Média, o Egito ou a Bactriana, eles também representavam potenciais focos de tensão. Um único sátrapa ambicioso, cercado por tropas leais e por elites locais que buscassem autonomia, poderia transformar uma província inteira em uma ameaça à estabilidade imperial. Por isso, logo nos primeiros anos, Xerxes decidiu intensificar os mecanismos de supervisão. Ele reforçou a presença dos chamados olhos e ouvidos do rei, agentes encarregados de monitorar a integridade administrativa, fiscal e política de cada satrapia. Esses inspetores viajavam anonimamente pelas províncias, conversavam com aristocratas, comerciantes, sacerdotes e até camponeses,
reunindo relatos sobre abusos, injustiças, tensões étnicas ou descontentamentos com impostos. Esse fluxo constante de informações permitia ao rei agir antes que um problema local se transformasse em rebelião aberta. Ao mesmo tempo, Xerxes buscou garantir que a infraestrutura do império funcionasse de modo exemplar. A Estrada Real, um dos grandes símbolos da engenharia persa, se tornou ainda mais vital durante seu reinado. Ela conectava Susa a Sardes, atravessando montanhas, desertos e vales, e possibilitava o envio rápido de mensageiros, militares e caravanas comerciais. Xerxes investiu na manutenção de trechos deteriorados, ampliou postos de descanso e reforçou a segurança das rotas. A eficiência com que as mensagens percorriam milhares de quilômetros impressionava até os observadores gregos, que comparavam o sistema persa a um organismo vivo, sempre em movimento. O rei também compreendia que a estabilidade não era garantida apenas pela vigilância e pela rapidez das comunicações. Era fundamental cultivar alianças locais. Cada província do império era um mosaico de tradições, religiões, idiomas e hierarquias sociais. O governante persa, portanto, não podia impor um modelo único de administração. Precisava adaptar-se a contextos regionais. Xerxes seguiu essa política com habilidade. Onde havia elites tradicionais, ele as reconduzia aos cargos para manter a continuidade. Onde existiam conflitos entre povos vizinhos, buscava mediar disputas e estabelecer acordos. E nos locais em que a religião desempenhava papel central, mostrava deferência aos sacerdotes. Mesmo assim, era inevitável que determinadas regiões exigissem vigilância redobrada. O Egito, por exemplo, embora subjugado novamente no início de seu reinado, ainda era uma terra orgulhosa, cujos nobres e sacerdotes viam a dominação persa como uma afronta ao legado dos faraós. Na Babilônia, algo semelhante ocorria. A cidade, com sua tradição milenar, cultivava a ideia de que os governantes deveriam respeitar ritos locais. Xerxes, decidido a evitar novos levantes, manteve guarnições reforçadas nessas áreas e procurou equilibrar concessões rituais com imposições políticas. A arrecadação de tributos era outro elemento crucial da administração. O império dependia desses recursos para financiar obras, sustentar tropas e manter a corte. Mas impostos excessivos podiam gerar descontentamento, e Xerxes sabia disso. Ele preservou o sistema tributário implementado por Dário, que calculava as contribuições com base na capacidade econômica de cada região. A justiça fiscal era um dos fatores que permitiam ao império coexistir com povos tão diferentes. Ainda assim, o rei revisou algumas tarifas, especialmente em regiões recém-pacificadas, para garantir que o fardo financeiro não desencadeasse novas revoltas. No centro dessa vasta rede de poderes estava a corte real. Susa, Ecbátana, Babilônia e, sobretudo, Persépolis serviam como palcos políticos onde sátrapas, nobres e emissários estrangeiros chegavam para prestar homenagens, pedir favores ou relatar problemas. Xerxes transformou esses encontros em instrumentos de autoridade simbólica. Quanto mais imponente fosse a imagem do rei, maior seria o respeito dos súditos distantes. Por isso, ele investiu no cerimonial, na arquitetura monumental e em protocolos elaborados que reforçavam a ideia de que a figura do rei dos reis estava acima de todos. Essa diplomacia interna também exigia tato cultural. Xerxes mantinha a política de tolerância religiosa, permitindo que povos submetidos continuassem a seguir seus deuses e tradições. Essa estratégia, além de favorecer a paz, reforçava a imagem persa como uma potência ordenadora, não destrutiva. Era justamente essa combinação peculiar, força militar, flexibilidade cultural e vigilância administrativa, que sustentava o império. Apesar disso, o reinado de Xerxes não era isento de disputas internas. A presença de uma corte tão vasta criava inevitavelmente conflitos entre facções. Nobres buscavam influência, sátrapas tentavam ampliar sua autonomia e sacerdotes disputavam privilégios. Xerxes precisava mediar essas tensões sem demonstrar favoritismo excessivo. Seu desafio
era encontrar equilíbrio entre a centralização do poder e a distribuição de responsabilidades, evitando que qualquer grupo se fortalecesse a ponto de ameaçar sua autoridade. Enquanto trabalhava para consolidar o império internamente, Xerxes também mantinha a atenção voltada para suas fronteiras. Povos nômades, montanheses e tribos semi-independentes exigiam acordos constantes. Em alguns casos, missões diplomáticas eram suficientes. Em outros, o envio de tropas era inevitável. O rei, porém, tinha consciência de que a solução militar nem sempre era sustentável. O custo logístico e humano de campanhas prolongadas podia fragilizar as defesas internas, e era necessário equilibrar firmeza com prudência. À medida que seu reinado avançava, a administração persa sob Xerxes se transformou em um sistema de controle sofisticado, no qual cada decisão era tomada levando em conta múltiplos fatores: tradição, geografia, economia e política. Mas por trás dessa aparente harmonia havia pressões latentes. O império era grande demais, complexo demais e diverso demais para permanecer estável sem desafios. Xerxes sabia que um governante que desejasse comandar essa colossal estrutura precisava mais do que carisma ou força. Precisava compreender profundamente a alma do império. E à medida que fortalecia a máquina estatal, uma questão crescia dentro da corte e nos conselhos militares. Até que ponto a estabilidade interna permitia olhar novamente para o oeste? A memória da derrota de Dário na Grécia e o desejo de afirmar o poder persa além do Egeu continuavam vivos. O império estava consolidado, os canais administrativos funcionavam, e muitos acreditavam que havia chegado o momento ideal para retomar o projeto interrompido. A expansão, para muitos conselheiros, não era apenas um desejo político, mas uma obrigação histórica. Era justamente essa expectativa, somada às tensões ainda vivas entre Persépolis e Atenas, que começaria a definir o próximo capítulo da vida de Xerxes. O rei não podia ignorar o peso da linhagem que carregava, nem o eco das ambições de seu pai. E enquanto o império se mantinha coeso, a decisão que mudaria o destino de gregos e persas começava lentamente a tomar forma. A decisão de Xerxes de lançar uma nova invasão contra a Grécia não surgiu de forma impulsiva, nem foi resultado de um único fator dominante. Era uma combinação complexa de orgulho dinástico, pressão militar, expectativas da corte e uma leitura muito particular do destino do império. Desde os primeiros anos de seu reinado, pairava sobre ele a sombra da derrota de Dário na Batalha de Maratona. Esse fracasso, que para os gregos se transformara em símbolo de resistência, era para os persas uma ferida aberta, algo que perturbava profundamente a imagem de invencibilidade construída pelos reis aquemênidas. Xerxes cresceu ouvindo relatos sobre as conquistas monumentais de Ciro e Cambises, sobre as campanhas meticulosas de Dário e sobre o dever de todo soberano persa de expandir e proteger os domínios imperiais. Era impossível ignorar que, de todas as frentes de conflito, a Grécia era aquela que escapara ao alcance persa. Dário havia iniciado os preparativos para uma segunda expedição quando a morte o surpreendeu. O peso dessa herança recaiu inteiramente sobre os ombros de Xerxes. Conselheiros mais próximos, generais veteranos e até membros da família real insistiam que, para consolidar sua posição como legítimo sucessor de Dário, ele precisava concluir aquilo que seu pai deixara inacabado. E, dentro da própria corte, essa expectativa assumia um tom quase ritualístico. Derrotar os gregos não era apenas uma questão geopolítica, mas uma afirmação espiritual e dinástica, uma demonstração de que os deuses continuavam a favorecer a casa dos Aquemênidas. Mesmo assim, Xerxes não tomou sua decisão apressadamente. Ele sabia que o império acabara de lidar com rebeliões sérias no Egito e na Babilônia, e que os recursos não eram infinitos. Antes de qualquer anúncio oficial, reuniu seus principais comandantes, sátrapas influentes das regiões ocidentais e conselheiros especialistas em logística. O debate que se seguiu durou semanas, com argumentos apaixonados de todos os lados. Alguns generais veteranos defendiam cautela, argumentavam que a distância até a Grécia representava desafios logísticos imensos, que os gregos conheciam bem seu próprio território
e que o custo humano de uma campanha desse tipo poderia comprometer a estabilidade do império. Outros, no entanto, viam no momento uma oportunidade única. Com as revoltas internas controladas, o império estava mais estável do que no início do reinado de Xerxes. Havia abundância de recursos nas províncias orientais e a máquina administrativa funcionava com precisão. Além disso, a presença persa na Ásia Menor já oferecia bases sólidas para transportar tropas e suprimentos. Os partidários da ofensiva insistiam que uma demonstração de força esmagadora seria suficiente para fazer cidades gregas se renderem antes mesmo da batalha, pois muitas delas tinham rivalidades internas ou interesses comerciais ligados aos persas. Mas além da análise política e militar, havia um elemento profundamente simbólico: a preparação ideológica. O Império Persa era sustentado por um conjunto de crenças que associavam o rei à manutenção da ordem cósmica. O mundo era dividido entre as forças da harmonia e as forças do caos, e cabia ao rei defender a justiça divina contra aqueles que ameaçavam a estabilidade universal. Essa concepção, herdada do zoroastrismo e das tradições imperiais, moldava a forma como os persas viam seus inimigos. Os gregos, no imaginário persa, eram retratados como povos instáveis, fragmentados por disputas internas, governados por sistemas políticos desordeiros. Assim, derrotá-los assumia um significado quase religioso. Para reforçar essa dimensão espiritual, Xerxes visitou templos, consultou magos e sacerdotes e realizou sacrifícios em homenagem aos deuses que protegiam a dinastia aquemênida. Mensageiros foram enviados às principais províncias para anunciar que o rei buscava o favor divino antes de qualquer grande decisão militar. Segundo algumas tradições persas, os magos interpretaram sinais favoráveis, dizendo que a conquista da Grécia faria parte do destino do rei, e que os deuses haviam mostrado benevolência ao permitir que o império atingisse tal nível de estabilidade. Esses relatos circularam rapidamente pela corte, fortalecendo o entusiasmo daqueles que defendiam a guerra. Apesar disso, Xerxes ainda hesitava. Ele tinha consciência de que a Grécia não era uma terra comum e que seus guerreiros, embora divididos politicamente, tinham reputação de disciplina e habilidade. Para tomar a decisão final, organizou uma grande assembleia em Persépolis, convocando representantes de diversas regiões para ouvir seus conselhos. Essa reunião, embora envolta em pompa e cerimônia, revelava a profunda consciência do rei sobre a magnitude da escolha que estava prestes a fazer. Foi nesse contexto que Mardônio, um dos generais mais influentes e primo do rei, desempenhou papel decisivo. Ambicioso e estrategista, Mardônio acreditava firmemente que a Grécia poderia ser submetida se o império empregasse uma força militar avassaladora. Ele argumentou que a invasão era não apenas possível, mas necessária, e que a honra do império dependia dela. Para convencer Xerxes, ressaltou que muitos gregos já demonstravam simpatia pelos persas, especialmente em regiões onde rivalidades internas tornavam as alianças voláteis. Mardônio chegou a insinuar que a ampliação dos domínios persas consolidaria seu próprio prestígio militar, mas disfarçou essa ambição sob o discurso de lealdade ao rei. A força dessa argumentação ecoou profundamente entre os presentes e, combinada à pressão simbólica do legado de Dário, começou a inclinar a balança. O próprio Xerxes, ao refletir sobre sua juventude marcada pelas campanhas do pai e pelas narrativas de glória militar, percebeu que recusar a ofensiva poderia enfraquecer sua imagem diante de aliados e súditos. Um rei que não fosse capaz de proteger e expandir seu domínio poderia ser visto como alguém que abandonava a responsabilidade sagrada dos aquemênidas. Antes de anunciar oficialmente sua decisão, porém, Xerxes buscou preparar o terreno político. Ordenou que emissários fossem enviados às cidades gregas para exigir o tradicional terra e água, símbolo de submissão aos persas. Esse gesto não apenas testava a disposição dos gregos, mas também criava uma justificativa clara para a guerra, caso eles recusassem. Como era esperado, muitas cidades, especialmente Atenas e Esparta, rejeitaram a exigência. Essa recusa ofereceu ao rei a legitimidade que faltava. Agora não seria um agressor arbitrário,
mas alguém que respondia à insolência dos inimigos. Com esse pretexto consolidado, Xerxes reuniu sua corte e anunciou a decisão. Uma nova campanha seria lançada contra a Grécia, e desta vez o império mobilizaria recursos em uma escala nunca antes vista. O anúncio provocou entusiasmo entre as tropas e entre os governadores que viam na guerra oportunidades de prestígio e poder. Artesãos começaram a preparar equipamentos, engenheiros foram convocados para avaliar rotas e construtores iniciaram o planejamento das pontes e canais necessários para transportar um exército colossal até o coração do Egeu. Enquanto isso, a propaganda oficial persa começava a trabalhar. Nas províncias, bardos recitavam histórias que reforçavam a superioridade do império sobre os povos ocidentais. Sacerdotes realizavam rituais pedindo proteção divina e inscrições começaram a ser planejadas para registrar a grande expedição. A guerra, antes mesmo de começar, já era apresentada como parte do destino de Xerxes. Mas, por trás de toda essa grandiosidade, permanecia a realidade prática. Organizar a maior expedição terrestre e naval da história persa exigia coordenação extrema. Era necessário unificar soldados de dezenas de etnias, administrar estoques gigantescos de alimentos, planejar acampamentos, prever rotas e garantir que a comunicação entre tropas e comandantes funcionasse com precisão. E mais importante ainda, era preciso manter a moral elevada, pois a campanha seria longa e árdua. Assim, enquanto engenheiros e generais se debruçavam sobre mapas e cálculos logísticos, Xerxes continuava a fortalecer o aspecto espiritual da guerra. Para ele, essa invasão não era apenas um capítulo militar. Era uma missão carregada de significado religioso, histórico e dinástico. E isso explicava o fervor com que ele se preparava para colocar em marcha a maior força que o mundo antigo já testemunhara. O que viria a seguir, as obras titânicas, os deslocamentos monumentais, as batalhas dramáticas, seria resultado direto dessa decisão. Uma escolha que não apenas definia o destino de um reinado, mas que ecoaria por séculos na memória de gregos e persas. Quando Xerxes finalmente autorizou a mobilização total para a invasão da Grécia, a corte persa iniciou uma das maiores operações logísticas de que se tem notícia na antiguidade. Não se tratava apenas de reunir soldados, armas e suprimentos. Era necessário coordenar povos inteiros, alinhar estratégias de sátrapas distantes, construir vias de acesso inéditas e transformar paisagens inteiras para possibilitar o avanço de um exército gigantesco. A escala do empreendimento era tão colossal que até mesmo inimigos futuros reconheceriam, com relutante admiração, a capacidade persa de organizar forças multinacionais com precisão quase mecânica. A composição do exército era o primeiro desafio. O Império Aquemênida, que se estendia da Índia até o Egito, oferecia uma diversidade humana impressionante. Para a campanha, vieram guerreiros medos, elamitas, lídios, cilícios, bactrianos, indianos, fenícios, egípcios, armênios, árabes, citas sedentários, entre tantos outros. Cada grupo trazia seus próprios estilos de combate, armamentos e tradições militares. Algumas unidades eram formadas por arqueiros habilidosos, outras por cavaleiros ágeis, outras ainda por infantaria pesada que marchava em ritmo metódico. A primeira tarefa era transformá-los em uma força coerente, capaz de operar sob um comando centralizado, sem que rivalidades étnicas ou diferenças táticas comprometessem a eficácia do exército. Para isso, Xerxes designou comandantes experientes que tinham profundo conhecimento sobre as culturas locais. Esses oficiais não apenas coordenavam o treinamento, mas também mediavam conflitos internos e criavam pontes linguísticas entre as tropas. Em muitos casos, intérpretes acompanhavam as unidades para garantir que ordens vitais não fossem mal interpretadas. Em acampamentos provisórios, oficiais realizavam exercícios conjuntos para que arqueiros da Líbia aprendessem a avançar em sincronia com cavaleiros da Bactriana, e para que lanceiros da Anatólia se ajustassem ao ritmo dos contingentes medos que formavam a espinha dorsal das forças persas. Enquanto isso,
Os engenheiros imperiais enfrentavam tarefas que ultrapassavam em muito os limites tradicionais da engenharia militar. A primeira obra monumental foi o Canal do Monte Athos, um projeto que já era ambicionado desde a época de Dário, mas que apenas Xerxes conseguiu transformar em realidade. A Península do Athos era conhecida por seus mares traiçoeiros e correntezas que já haviam destruído frotas persas no passado. Para evitar que uma catástrofe marítima atrasasse a invasão, Xerxes ordenou que fosse escavado um canal navegável que permitisse a passagem segura de seus navios. O trabalho exigiu milhares de operários, artesãos, camponeses requisitados temporariamente, prisioneiros de guerra e especialistas fenícios, reconhecidos pela habilidade naval, foram convocados para a tarefa. Cavavam-se trincheiras profundas, removiam-se toneladas de terra e pedra, erguiam-se contenções para impedir deslizamentos e construíam-se rampas de acesso. A obra avançava noite e dia, iluminada por tochas, acompanhada por supervisores que anotavam o progresso e ajustavam o ritmo da escavação, conforme as condições do terreno. Quando concluído, o canal impressionou até observadores estrangeiros. Não apenas solucionava um problema prático, mas simbolizava a determinação persa de dominar a geografia em vez de se submeter a ela. Outra estrutura colossal foi a ponte sobre o Helesponto. Para que o exército atravessasse da Ásia para a Europa, Xerxes ordenou a construção de 2 pontes flutuantes feitas com navios alinhados lado a lado, ancorados com cabos de enorme resistência. Fenícios e egípcios lideraram o projeto, aproveitando sua experiência no mar. As embarcações foram posicionadas de maneira estratégica, levando em conta a direção dos ventos e a força das correntes. Sobre elas, engenheiros instalaram tábuas de madeira, amarradas com cordas e reforçadas com terra compactada para dar estabilidade. Animais podiam passar sem perceber que caminhavam sobre navios. Carruagens deslizavam com relativa segurança. Soldados marchavam em formação. A construção da ponte tornou-se um espetáculo político. Xerxes, acompanhado de generais e nobres, supervisionou as etapas finais e realizou rituais apropriados para solicitar proteção divina. A travessia do exército foi uma cena que, segundo relatos posteriores, deixou marcas na memória dos que a testemunharam. Uma corrente humana aparentemente infinita atravessando o estreito, acompanhada por cavalarias, carroças, servos, engenheiros, tradutores, artesãos, além do próprio rei em sua carruagem real. A visão de tantos povos unidos sob um único comando reforçava o poder simbólico do império. Mas a grandiosidade da engenharia persa era apenas uma parte do desafio. Transportar provisões para centenas de milhares de homens exigia cálculos meticulosos. Grãos, carne seca, vinho, água potável, forragem para cavalos, madeira para reparo de armas e barracas, tudo precisava ser organizado em rotas paralelas à marcha principal. Armazéns temporários foram erguidos ao longo do caminho, muitos abastecidos meses antes da partida. As satrapias mais próximas contribuíram com caravanas que se moviam continuamente entre depósitos e acampamentos. As comunicações também precisavam funcionar sem falhas. Mensageiros montados percorriam a estrada real, levando relatórios sobre o estado das obras, a moral das tropas e eventuais problemas logísticos. Quando um trecho da rota mostrava sinais de desgaste, artesãos eram enviados para reforçar pontes, corrigir desvios e abrir novos caminhos. Esse fluxo constante de informações permitia que Xerxes ajustasse planos com rapidez, reorganizando contingentes antes que obstáculos se agravassem. O abastecimento, porém, não dependia apenas de planejamento. Era inevitável que um exército tão grande interferisse diretamente na vida das populações locais. Muitas vilas ao longo do caminho viam suas colheitas requisitadas, suas reservas de água esgotadas e seus campos transformados em acampamentos temporários. Por isso, diplomatas persas viajavam à frente do exército, negociando com autoridades regionais para garantir cooperação. Em alguns casos, ofereciam compensações. Em outros, usavam a força. A própria presença dos guerreiros, com seus trajes variados, suas línguas distintas e seus métodos de combate,
alterava profundamente a rotina das regiões que atravessavam. Havia ainda o desafio do tempo. Uma invasão desse porte só poderia acontecer no momento certo do ano, quando os mares estivessem relativamente calmos e os campos oferecessem condições mínimas para alimentar animais. Uma tempestade podia destruir parte da frota. Um período de seca podia comprometer o abastecimento de água. Por isso, os conselheiros de Xerxes monitoravam sinais climáticos, observavam ventos sazonais e ajustavam a velocidade da marcha conforme as necessidades. Os líderes persas também estavam atentos ao moral das tropas. Unidades de diferentes regiões tinham hábitos religiosos próprios e sacerdotes acompanhavam o exército para realizar cerimônias que reforçassem a confiança coletiva. Arautos recitavam genealogias dos reis aquemênidas, relembrando feitos gloriosos e estimulando um senso de identidade comum. Essa fusão entre rito e disciplina militar ajudava a manter a ordem mesmo em meio a tamanha diversidade cultural. A logística mais complexa, porém, não era a de homens e animais, mas a da própria frota. Para acompanhar o exército terrestre, eram necessários navios de suprimento, embarcações de guerra e unidades auxiliares responsáveis por transportar equipamentos. Portos ao longo da costa da Anatólia foram ampliados, áreas de atracação fortificadas e docas reforçadas. A frota fenícia, a mais experiente do império, era responsável pelas operações navais mais delicadas, e seus comandantes coordenavam a movimentação das embarcações de forma sincronizada com a marcha em terra. Apesar de todos os riscos, a máquina persa se movia com notável precisão. Quando o exército iniciou sua travessia para a Europa, a invasão já não era apenas um plano militar, era a expressão máxima da capacidade administrativa e tecnológica de um império que dominava o mundo conhecido. E conforme avançava, criava uma pressão psicológica enorme sobre as cidades gregas, que observavam, à distância, a aproximação de uma força que parecia inesgotável. Mas, por maior que fosse a organização persa, nada poderia impedir completamente os imprevistos. Marés fortes, ventos contrários, doenças em algumas unidades e falhas pontuais no abastecimento eram problemas constantes. A cada novo obstáculo, os comandantes precisavam improvisar soluções rápidas. Muitas vezes, a diferença entre o sucesso e o desastre estava na habilidade de manter a calma em meio à confusão. Ainda assim, a marcha prosseguia, sustentada pelo impulso de um império convencido de que sua missão tinha dimensões divinas e históricas. A Grécia se aproximava lentamente no horizonte e, com ela, vinham desafios militares que superariam até mesmo a grandiosidade dessa logística. Tudo aquilo, pontes colossais, canais, escavados, suprimentos organizados em escala monumental, era apenas a preparação para o confronto que definiria o destino de Xerxes e marcaria para sempre o imaginário ocidental. À medida que o gigantesco exército persa avançava pelo território helênico, a engrenagem militar que Xerxes havia montado começava a enfrentar seus primeiros testes reais. O impacto psicológico da invasão já era profundo. Cidades gregas se submetiam, outras resistiam desesperadamente, e alianças frágeis se formavam na tentativa de conter o poderio que descia do norte. Mesmo com toda a preparação logística, havia uma diferença enorme entre deslocar tropas e travar batalhas em um terreno tão complexo, fragmentado e hostil quanto o grego. As Termópilas se tornaram o ponto de encontro inevitável. O estreito desfiladeiro, comprimido entre o mar e a encosta, favorecia plenamente os defensores. Xerxes sabia disso, mas também sabia que não podia recuar diante de um grupo reduzido de hoplitas comandados por Leônidas. A simples ideia de perder tempo ali seria interpretada como fraqueza, tanto por seus aliados quanto por seus súditos. A estratégia inicial era pressionar, desgastar, demonstrar superioridade numérica até que a linha grega finalmente cedesse. Dias se arrastaram. Os relatos sugerem que os persas, acostumados a combates em campos mais abertos, se surpreenderam com a rigidez da falange hoplita. Os escudos, as lanças longas, a disciplina e a geografia conspiravam a favor dos defensores.
Para Xerxes era inconcebível que uma força tão pequena retardasse um exército tão vasto. A resistência dos espartanos e de seus aliados criou um clima de irritação crescente na comitiva persa. A pressão aumentava, a moral oscilava, e a permanência prolongada num gargalo estratégico ameaçava as linhas de suprimento. A virada, no entanto, não veio da força bruta, mas da traição. Quando Efialtes revelou aos persas o caminho pelas montanhas que contornava o desfiladeiro, Xerxes viu a oportunidade de quebrar o bloqueio. A sensação de alívio foi acompanhada de uma decisão dura: esmagar a resistência de forma definitiva para restaurar o prestígio abalado. A morte de Leônidas e o sacrifício dos espartanos se tornaram uma narrativa poderosa entre os gregos, mas do ponto de vista persa, o obstáculo havia sido removido. A marcha continuava, e Atenas era o próximo grande alvo. Enquanto isso, no mar, o cenário era bem mais incerto. A Batalha de Artemísio aconteceu paralelamente às Termópilas, refletindo a mesma disputa entre resistência organizada e força esmagadora. A frota persa, imensa e diversificada, enfrentava um problema que Xerxes jamais poderia controlar completamente. O mar Egeu era traiçoeiro. Tempestades destruíram navios antes mesmo do combate. As táticas navais gregas, com barcos mais leves e manobráveis, tornavam difícil tirar vantagem plena da superioridade numérica persa. Artemísio terminou sem um vencedor, claro, mas com danos consideráveis para ambos os lados. Ainda assim, com as Termópilas rompidas, os gregos recuaram, e isso abriu caminho para o avanço terrestre rumo ao coração ateniense. A entrada de Xerxes em Atenas, já evacuada, foi um momento carregado de simbolismo. A cidade que havia desafiado o poder persa, apoiado revoltas e resistido ao império, agora estava silenciosa. O incêndio da Acrópole funcionou como uma mensagem direta. Nenhum centro grego estava acima da autoridade persa. Para muitos na comitiva real, aquele era o ponto culminante da campanha. Contudo, estrategicamente, a guerra estava longe de ser vencida. A marinha grega continuava intacta e recuada para Salamina, aguardando o próximo movimento persa. A ilha de Salamina marcaria uma reviravolta imprevisível. Xerxes acreditava que poderia forçar a frota grega a fugir ou enfrentar uma derrota inevitável. Seus comandantes o incentivavam a atacar rapidamente, confiantes de que a superioridade numérica garantiria o resultado. Contudo, mais uma vez, a geografia se tornou aliada dos gregos. As águas estreitas do canal de Salamina neutralizaram a vantagem persa. Navios numerosos demais se atrapalhavam, bloqueavam manobras e se tornavam alvos fáceis para a frota inimiga, que conhecia cada palmo daquela região. A batalha se desenrolou num turbilhão de colisões, choques e caos. Do alto de um promontório, Xerxes teria observado pessoalmente o confronto, registrando a cena que, gradualmente, se transformava em desastre. Navios persas se comprimiam, ordens se perdiam, contingentes inteiros eram esmagados entre embarcações amigas ou destruídos por ataques coordenados dos gregos. Não era apenas uma derrota, era uma humilhação estratégica. A marinha, essencial para manter linhas de abastecimento e proteger o avanço terrestre, havia sido significativamente enfraquecida. A partir desse ponto, o dilema se tornou evidente. Continuar a campanha significava arriscar todo o exército em território hostil, sem garantias logísticas. Recuar significava reconhecer limitações que o império não estava acostumado a admitir. Conselheiros militares e autoridades religiosas se dividiam. Alguns defendiam insistência, lembrando que a Grécia continental ainda oferecia oportunidades, especialmente com cidades dispostas a colaborar. Outros apontavam para os sinais mais práticos. O inverno se aproximava, e a instabilidade no império exigia a presença do rei. Xerxes, diante da complexidade crescente, tomou sua decisão. A guerra não estava perdida, mas havia ultrapassado o limite do que era sustentável. Ele deixou parte de suas forças sob comando de Mardônio para continuar a pressão, enquanto retornava ao coração da Pérsia. Essa saída, interpretada por alguns como covardia, por outros como prudência, revelava na verdade o dilema de governar uma estrutura tão imensa quanto frágil.
O imperador precisava estar presente em seus numerosos centros de poder, e prolongar demais a campanha poderia comprometer a estabilidade construída com tanto esforço. Os confrontos em Termópilas, Artemísio e Salamina formaram não apenas episódios militares, mas símbolos. Para os gregos, tornaram-se pilares de um imaginário heróico que duraria séculos. Para Xerxes, representaram o ponto em que planejamento, apoio divino, números e audácia encontraram os limites impostos pela geografia, pela resistência local e pelas próprias tensões do império. A campanha grega, que começara como a chance de restabelecer a honra ferida de Dário I e reforçar o prestígio persa, agora exigia uma reavaliação profunda, não apenas de objetivos militares, mas de como sustentar a autoridade sobre tantos povos e territórios. O retorno de Xerxes à Pérsia, após o desgaste da campanha contra a Grécia, marcou uma inflexão delicada em seu reinado. Ele voltava não como o conquistador destinado a completar o projeto iniciado por Dário I, mas como um monarca que havia encontrado limites imprevistos em sua ambição imperial. Essa percepção, mesmo preservada por uma corte que evitava confrontos diretos, permeava o ambiente político de forma silenciosa. A longa distância percorrida, o desgaste das tropas e a percepção de que a guerra não resultara no triunfo esperado criavam um clima de tensão. O rei precisava demonstrar que ainda era a figura central de um império vasto, capaz de guiar seus povos e estabilizar regiões inquietas. Ao mesmo tempo, o retorno significava enfrentar questões internas que haviam se acumulado durante sua ausência. A primeira grande preocupação de Xerxes era restabelecer sua autoridade moral e religiosa. Os persas concebiam seus reis como figuras investidas de um papel sagrado, escolhidas por Ahura Mazda para manter a ordem no mundo. A derrota em Salamina, mesmo que parcial, gerava interpretações dúbias. Teria o rei perdido o favor divino? Teria cometido excessos ou ignorado conselhos espirituais? Para neutralizar esses questionamentos, ele reforçou rituais, oferendas e práticas religiosas que destacavam seu vínculo com o plano celestial. Inscrições e decretos produzidos nesse período buscavam reafirmar a legitimidade de seu governo, insistindo na narrativa de que o império permanecia sólido e protegido pelos deuses. Ao mesmo tempo, a ausência de Xerxes durante a continuação da guerra, conduzida por Mardônio, abrira espaço para tensões entre diferentes facções da corte. Generais ambiciosos, nobres influentes e membros da família real disputavam atenção e influência. A corte persa era complexa e frequentemente dominada por rivalidades veladas, nas quais alianças matrimoniais, interpretações religiosas e disputas administrativas se misturavam. A volta do rei reacendeu essas tensões, pois cada grupo buscava reposicionar-se diante de sua presença. Era necessário reequilibrar o jogo político sem provocar rupturas que pudessem desestabilizar regiões sensíveis do império. Nesse esforço de reconstrução simbólica e administrativa, obras monumentais voltaram a ocupar um lugar central. Persépolis, a grande capital cerimonial erguida por Dário I, representava mais do que um centro administrativo. Era um símbolo da unidade persa e da hierarquia que sustentava o império. Xerxes dedicou atenção especial a essa cidade, dando continuidade a projetos arquitetônicos ambiciosos, ampliação de plataformas, construção de palácios adicionais e decoração de relevos que celebravam a diversidade étnica sob seu domínio. Ele não apenas mantinha a visão de seu pai, mas a expandia, buscando consolidar sua própria marca na paisagem monumental da Pérsia. O trabalho em Persépolis também servia como uma forma de reforçar a propaganda imperial. Relevos representando povos tributários, cerimônias de corte e figuras de guardiões míticos evidenciavam a harmonia idealizada entre os súditos e o rei. Para o público interno, nobres, sacerdotes e emissários, a mensagem era clara. Apesar dos desafios externos, o império continuava forte, organizado e abençoado pelos deuses. Os trabalhadores das obras, provenientes de diferentes regiões do império, testemunhavam a capacidade do Estado de mobilizar recursos em larga escala, reforçando a percepção de poder e estabilidade. Mas, além das questões públicas,
Havia um universo mais íntimo e igualmente turbulento, o ambiente familiar e os conflitos de corte. Como membro de Jyotishthira, uma dinastia poderosa, Xerxes convivia com uma rede de parentes que, embora unidos por laços de sangue, frequentemente divergiam em ambições, lealdades e expectativas. Filhos, irmãos, tios e primos encontravam na corte um palco para disputas diretas ou indiretas. A própria figura de Atossa, sua mãe, continuava sendo um elemento de poder considerável, influenciando decisões e protegendo seus descendentes. Sua presença simbolizava continuidade e legitimidade, mas também reforçava uma dinâmica na qual conselhos familiares rivalizavam com orientações militares e administrativas. É nesse contexto que surgem relatos de intrigas intensas e episódios marcantes. Algumas fontes posteriores sugerem que Xerxes se envolveu em conflitos domésticos, disputas amorosas e tensões com membros da nobreza que tentavam manipular decisões reais em benefício próprio. Embora esses relatos precisem ser lidos com cautela, mostram que o rei, além de enfrentar desafios administrativos, lidava com o desgaste emocional que acompanha uma corte marcada por ciúmes, ambição e jogos de influência. A convivência contínua com eunucos, conselheiros, sacerdotes e generais formava um ambiente onde cada palavra podia se transformar em arma política. No plano administrativo, os problemas não eram menores. Regiões importantes como o Egito e a Babilônia exigiam vigilância constante. A repressão inicial de revoltas durante os primeiros anos do reinado não havia eliminado completamente a insatisfação local. Governadores necessitavam de instruções claras, tropas precisavam ser realocadas e a burocracia central devia garantir que os impostos continuassem fluindo para sustentar tanto o exército quanto as obras monumentais. Xerxes se dedicou a reorganizar relatórios, punir oficiais corruptos e distribuir recompensas para quem demonstrasse lealdade e eficiência. Apesar disso, a crise de autoridade não podia ser ignorada. A percepção de que o império não era invencível alimentava murmúrios entre líderes regionais, e alguns imaginavam testar limites ou reivindicar maior autonomia. Xerxes sabia que não poderia recorrer à força bruta em todas as situações, pois isso geraria desgaste e potencialmente novas revoltas. Era necessário equilibrar firmeza e diplomacia, alternando punições exemplares com recompensas generosas. Sua habilidade como administrador, muitas vezes ofuscada pelo foco militar que a história lhe atribui, emergia como um elemento essencial para garantir a continuidade da Pérsia aquemênida. Enquanto a guerra na Grécia seguia sem sua presença direta, Xerxes acompanhava os relatórios de Mardônio, preocupado com o rumo do conflito. A derrota final persa em Plateias, ainda que ocorrida sob o comando de outro general, aumentou o peso sobre seus ombros. Era uma notícia que repercutia simbolicamente por todo o império, reforçando a imagem de que o ciclo iniciado com Dário I terminava sem conquistas substanciais. Diante disso, o rei intensificou ainda mais seus esforços internos, buscando consolidar o que restava incontestável: a grandiosidade e a solidez do império dentro de suas fronteiras tradicionais. Nos últimos anos do reinado, a vida de Xerxes se tornou marcada por um isolamento crescente. Embora ainda poderoso, ele enfrentava o desgaste natural de quem governava um território tão imenso e convivia com pressões constantes. Os relatos sobre sua morte, atribuída a uma conspiração palaciana liderada por Artabano, refletem a atmosfera de risco e intriga que dominava os corredores de Persépolis. A figura do rei, que um dia havia comandado uma das maiores expedições militares da antiguidade, terminava envolta em disputas internas que simbolizavam a fragilidade humana por trás do título imperial. Assim, o retorno à Pérsia não representou apenas o fim de uma campanha, mas o início de uma fase em que Xerxes precisou confrontar desafios mais sutis, porém, igualmente perigosos: preservar a ordem, controlar a ambição de seus aliados e familiares e deixar marcas monumentais que sobrevivessem às turbulências políticas. Essas últimas iniciativas, as construções, as reorganizações administrativas e os esforços para consolidar a autoridade,
acabaram definindo a imagem de um governante que, embora lembrado pela invasão à Grécia, possuía um legado interno mais complexo e abrangente. A morte de Xerxes marcou um dos momentos mais turbulentos da história aquemênida, não apenas pelo assassinato em si, mas pelo que ele revelava sobre as tensões que corroíam o império por dentro. Ao longo de seu reinado, o monarca havia enfrentado desafios externos formidáveis, mas foi no íntimo da corte, cercado por conselheiros eunucos, nobres ambiciosos e parentes inquietos, que encontrou seu fim. O episódio, frequentemente descrito como um golpe silencioso no coração de Persépolis, refletia o acúmulo de rivalidades e ressentimentos que se arrastavam desde o início de sua vida política. A figura central dessa tragédia foi Artabano, um alto oficial da guarda palaciana, cuja influência crescia à medida que Xerxes envelhecia. As versões sobre suas motivações variam amplamente. Alguns relatos sugerem que agiu por ambição pura, desejando controlar o trono por meio de manipulação. Outros insinuam que conflitos pessoais, talvez disputas familiares ou ressentimentos antigos, contribuíram para sua decisão. Também existiam tensões relacionadas a sucessões futuras, pois com filhos adultos e interesses divergentes, a definição do próximo rei era um assunto delicado, e qualquer desequilíbrio podia desencadear uma crise explosiva. O assassinato ocorreu de maneira calculada. As fontes filtradas por narradores gregos e historiadores posteriores descrevem Artabano entrando nos aposentos reais à noite e tirando a vida do monarca enquanto dormia, um gesto que simbolizava não apenas traição pessoal, mas a ruptura de todo o pacto de lealdade que sustentava a estabilidade da dinastia. O silêncio das paredes de Persépolis teria sido interrompido apenas pelos rumores que se espalhavam rapidamente entre guardas, funcionários e membros da família, todos tentando compreender o que acontecera e quais seriam as consequências. Pouco depois, Artabano tentou manipular a sucessão, acusando o príncipe Dário, um dos filhos mais velhos de Xerxes, de ser o responsável pelo crime. Essa manobra evidencia o clima volátil da corte. Acusações eram armas políticas, e a confusão inicial possibilitava ao conspirador criar narrativas convenientes. No entanto, o plano se mostrou curto-vivido. Artaxerxes, outro filho de Xerxes, emergiu como o principal beneficiário da crise, conseguindo neutralizar Artabano e assumir o trono. O fato de que o império continuou sob controle aquemênida indica que, apesar do choque, ainda havia mecanismos capazes de restaurar a ordem mínima necessária. A morte de Xerxes selou um momento simbólico na trajetória do Império Aquemênida. Seu reinado, marcado por esforços titânicos e contradições profundas, representou ao mesmo tempo o auge da ambição territorial persa e o início de um declínio lento, mas perceptível. O império ainda permaneceria forte por mais de um século, mas a solidez política que caracterizara o governo de Ciro, Cambises e Dário começava a mostrar fissuras. O assassinato de um rei no interior mais protegido do palácio não era apenas um crime isolado. Era um sintoma da degradação das instituições que sustentavam a monarquia. Essa percepção se reflete em como as gerações posteriores construíram a imagem de Xerxes. Na tradição grega, alimentada por historiadores como Heródoto, ele se tornou uma figura quase caricatural, o rei desmedido, arrogante, incapaz de compreender a complexidade da Grécia e destinado ao fracasso devido à sua híbris, castigado por deuses estrangeiros, derrotado pelo engenho helênico. Xerxes passou a encarnar a oposição entre liberdade grega e tirania oriental, uma simplificação que ecoaria ao longo de séculos de pensamento ocidental. Por outro lado, dentro da tradição persa e em análises historiográficas mais recentes, sua figura é vista de modo muito mais complexo. Xerxes era herdeiro de uma máquina administrativa monumental, responsável por governar uma vasta diversidade de povos, tradições, economias e línguas. Seu reinado envolveu desafios logísticos e políticos que poucos governantes da antiguidade enfrentaram em escala parecida. A campanha contra a Grécia, embora fracassada em seus objetivos finais, representou uma das maiores mobilizações militares já realizadas.
demonstrando capacidade de organização e controle sobre diferentes regiões do império. Hoje, estudiosos procuram entender Xerxes não apenas como o antagonista das guerras médicas, mas como um administrador que se dedicou profundamente ao fortalecimento interno de seu território. As inscrições e obras que deixou em Persépolis revelam um governante empenhado em consolidar seu lugar dentro da dinastia, ampliar a grandeza arquitetônica iniciada por Dário I e reforçar a legitimidade divina do poder real. Apesar dos tropeços militares, sua contribuição para a continuidade da cultura persa é significativa, especialmente em termos de monumentalidade, centralização e expressão simbólica do poder. A forma como a morte de Xerxes foi reinterpretada ao longo da história é igualmente reveladora. Para os gregos, sua queda foi o desfecho natural de um governante punido por excessos. Para tradições persas e babilônicas posteriores, foi um evento lamentável, produto dos perigos sempre presentes na política palaciana. Para a historiografia moderna, tornou-se uma pista essencial para compreender as tensões internas que, a longo prazo, contribuiriam para tornar o império vulnerável às ofensivas externas, inclusive a conquista de Alexandre um século depois. Refletir sobre seu papel histórico implica reconhecer que o império que herdou já carregava contradições profundas. A grandiosidade persa exigia uma administração constante, capaz de responder rapidamente a revoltas, pressões econômicas e mudanças religiosas. Xerxes tentou conciliar a postura de guerreiro herdeiro de Dário I com a figura de um gestor monumentalista que buscava reforçar coesão e identidade imperial. Sua morte violenta, Números, entanto, demonstrou que a força militar e a monumentalidade arquitetônica não bastavam para controlar as tensões internas, tensões que se acumulavam silenciosamente e eventualmente explodiam. Assim, Xerxes permanece como uma figura de transição, último governante, a tentar projetar o império para além das fronteiras tradicionais e primeiro a ver claramente os limites dessa expansão. Seu reinado marcou o fim de uma era em que a ambição parecia infinita e inaugurou outra, na qual a manutenção da ordem interna se tornou o verdadeiro desafio dos reis aquemênidas. A partir de sua morte, o império continuaria brilhante e influente, mas a sombra de seu assassinato lembraria a todos que nenhuma estrutura política, por mais grandiosa que seja, é imune à fragilidade humana.